Gálatas capítulo 5 versículos do 1 ao 6, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Na velha aliança leis dada por intermédio de Moisés para a nação de Israel, que consiste em mais de 600 leis ou mandamentos. Na lei, era necessário cumprir toda a lei, se descumprisse um único mandamento, seria culpado. Ou cumpre tudo ou é condenado. O descumprimento gerava condenação, que gerava sentença que é a morte. Tiago capítulo 2 versículos do 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Segundo Coríntios capítulo 3 versículos 5 e 6, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Antiga aliança lei, ou seja, a letra, a lei que traz condenação, traz morte, mas a nova aliança através de Jesus, que traz vida, o Espírito Santo vivifica. Paulo disse de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caíste, todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. A lei ou a Cristo? Aqueles que querem ser salvos pela lei, mas como ninguém pode ser justo diante de Deus, todos nós somos pecadores, portanto não ninguém pode ser salvo pela lei, pelas obras da lei nenhum homem será justificado, não podendo se beneficiar da graça, da morte de Jesus na cruz. Romanos capítulo 3 versículo 20, portanto, ninguém será declarado justamente diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à conclusão irrefutável de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Hebreus capítulo 8 versículos do 6 ao 13, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Romanos capítulo 7 versículos 3 ao 6, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Romanos capítulo 8, portanto, agora já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, e da morte. Porque, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 10 versículo 4, porque Cristo é o fim da lei, para que todo aquele que exercer fé possa alcançar a justiça. A lei dada a Moisés era sombra, e não a imagem exata das coisas, e real, a imagem imperfeita, com variações, a imagem real, perfeita é Jesus. Hebreus capítulo 10 versículo 1, a lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Tiago capítulo 1 versículo 17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Relação entre a luz e sombra: a sombra é formada quando objetos estão expostos à luz.
A palavra sombra pode ser definida como uma região com ausência de luz, um espaço escuro originado pela ausência de luz e criado pela presença de um obstáculo. A luz ilumina o ambiente onde estamos, e quando essa luz encontra um objeto que bloqueia a sua passagem, forma uma região escura, com o formato do objeto, que é chamado de sombra. A sombra se forma do lado oposto da luz. As sombras produzidas pela luz do sol variam no decorrer do dia. A sombra pela manhã está de um lado, e à tarde do lado oposto. A sombra formada pelo sol pode ser gerada de tamanhos, comprimentos e direções variadas, dependendo da posição do sol, e mudam de tamanho, comprimento e direção. Durante o dia, as sombras são menores, pois o sol está numa posição mais alta. À tarde, quando o sol está numa posição mais próxima, a sombra fica maior. Como está na Bíblia, Deus não varia como uma sombra, que fica mudando de posição, tamanho e comprimento ao longo do dia. Deus não varia sua personalidade, seu caráter, justiça, amor, poder. Ainda assim, Ele pode dar para as pessoas diferentes instruções em diferentes momentos. Muda sua atitude, conforme as pessoas mudam o comportamento delas. Hebreus capítulo 13 versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Malaquias capítulo 3 versículo 6, pois eu sou Jeová, eu não mudo. Na Bíblia também está escrito que a lei serviu de tutor ao homem para conduzi-lo a Cristo. Gálatas capítulo 3 versículos 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Através da tutela, confere-se a terceiro, nomeado tutor ou tutora, o poder e a responsabilidade de administrar a vida pessoal e patrimonial do menor de idade. Entre essas leis estava a circuncisão, que era por sinal de aliança entre o povo e Deus. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Contudo, Paulo circuncidou Timóteo. Por que Paulo circuncidou Timóteo? Isso não foi uma contradição ao seu próprio ensino? Não. Vamos entender o porquê. Paulo queria levar Timóteo com ele como companheiro de missão, então Paulo circuncidou Timóteo antes de viajarem juntos. Timóteo era filho de um casamento entre uma mãe judia e um pai gentio, e os judem sabiam que Timóteo era filho de pai gentio. Timóteo foi circuncidado por causa dos judeus, para que não tornasse um impedimento. Isso evitaria que Timóteo fosse rejeitado, não aceito pelos judeus que seguiam a lei. Paulo sabia bem os riscos que isso traria para a vida de Timóteo, e para a autenticação do seu ministério entre os judeus. Atos capítulo 16 versículos do 1 ao 5, Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo, e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé, e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Não fez com a intenção de obedecer, cumprir a lei, muito menos para ser salvo, mas para pregar o evangelho. Como a circuncisão não significa nada espiritualmente, ele aconselhava, pedia, não obrigava, as instruções eram para um propósito maior. Eles estavam cumprindo o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 1 Coríntios capítulo 7 versículos do 17 ao 20, quanto à marca da nação de Israel, circuncisão. Ande cada um, como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou, foi chamado alguém, estando circuncidado, permaneça assim. Foi alguém chamado na incircuncisão, não se circuncide. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus, cada um fique no estado em que foi chamado. Romanos capítulo 2 versículos do 25 ao 29, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem
é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A circuncisão na lei era simbolizada no corpo físico, e na graça não é simbolizado no corpo, a circuncisão é na alma. Paulo e seus companheiros passavam pelas cidades de Derbe e Listra fazendo missões. Listra era uma antiga cidade da província romana da Licônia. A mãe de Timóteo era judia cristã, mas pai não era. Sendo assim, iam verificar se era circundado, seria excluído do meio do povo, para não ter problemas por onde ele andasse, e para que Timóteo pudesse pregar a palavra de Deus, para a evangelização sem Timóteo ser expulso. Gênesis capítulo 17 versículo 14. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Paulo era judeu portanto circuncidado, tinha cidadania romana de nascimento também. Então ele não teria problemas. Usando de prudência, Paulo circuncidou Timóteo. Paulo argumentava que a circuncisão não precisava mais ser física, apenas uma prática espiritual. A circuncisão física espiritualmente não serve para nada, não torna a pessoa mais ou menos espiritual. Deus tornou obrigatória a circuncisão na lei dada a Moisés para os israelitas. Deus ordenou a Abraão circuncidasse seus filhos no 8º dia de vida após o nascimento. Quantidades normais do elemento coagulador do sangue só são encontradas no sangue a partir do 5º ao 7º dia após o nascimento. Outro fator coagulante conhecido, como protrombina, está presente no 3º dia em quantidades de apenas 30% do normal, mas no 8º dia estas são mais elevadas do que em qualquer outro tempo na vida da criança, tantas quantas 110% do normal. Portanto, seguir as instruções de Deus ajudava a evitar o perigo de uma hemorragia. A circuncisão pode ser feita em qualquer idade, porém, nos bebês, a recuperação é mais rápida e a taxa de complicações é mais baixa que nas crianças mais velhas e nos adultos. Em muitas partes do mundo, a circuncisão é feita em bebês do sexo masculino como medida de saúde. A circuncisão por questão de saúde, o procedimento apontado por Deus tem muitos benefícios para a saúde, como redução das infecções urinárias, redução de doenças sexualmente transmissíveis, circuncisão é arma de grande valor no combate à AIDS, redução do câncer peniano, redução do câncer do colo do útero nas mulheres. Ainda mais numa época em que não havia vacinas, remédios e tratamentos. Gálatas capítulo 6 versículo 12, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A principal preocupação dos cristãos verdadeiros é agradar a Deus, e não apresentar uma aparência exterior. Para agradar a Deus, porém, o cristão precisa passar por uma circuncisão do coração, rejeitar desejos errados e pensamentos orgulhosos e soberbos. Carta aos Gálatas capítulo 2 versículos do 16 ao 17 e 21, sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de nos tornarmos justos pela fé em Cristo, e não pela observância da lei, pois com a observância da lei ninguém se tornará justo. Nós procuramos tornar-nos justos em Cristo, mas também somos pecadores como os outros. Então, será que Cristo estaria a serviço do pecado? Claro que não. Portanto, não torno inútil a graça de Deus, porque, se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. 1 Coríntios capítulo 9 versículos do 20 ao 23, e fiz-me, como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Porém não praticou nada errado, como disse no versículo 21 lido anteriormente. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei.
Aquilo que não significava nada ele aderiu momentaneamente. Jesus Cristo que se fez homem, e que deixou-se crucificar para ir de encontro a cada homem, a fim de se tornar salvador de todos. Jesus foi circuncidado, pois era judeu. Lucas capítulo 2 versículos do 21 ao 23, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Tito capítulo 3 versículos 9, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Jesus mostrava às pessoas, faziam elas pensarem, na lei certas comidas eram proibidas, que não podia fazer alguém pecador, ou não pecador por comê-las. Marcos capítulo 7 versículo 18, não conseguis compreender que nada, que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro. Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos, e disse mais: o que sai do ser humano, é o que o torna impuro. Marcos capítulo 7 versículos do 21 ao 23, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. 1 Coríntios capítulo 8 versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores, se não comermos, nem melhores se comermos. Assim como comer, sem lavar as mãos, não contamina o homem espiritualmente, não faz do homem um pecador, ou seja, não faz nem pecador nem santo, não significa nada espiritualmente. Todo pecado do homem, tudo o que o contamina, o que torna o homem um pecador, não vem de fora, ao contrário, nasce dentro, o que sai da alma do homem, sentimentos, pensamentos, emoções, desejos, que geram atitudes. Marcos capítulo 7 versículos do 1 ao 23, os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus, e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus limpavam o exterior do copo e do prato, mas a alma deles estavam sujos por dentro, aparentavam ser boas pessoas, mas já estavam mortos espiritualmente, fazendo uma analogia ao lado de dentro e de fora de algo, ou de alguém, com sepulcros caiados. O que é um sepulcro? É uma sepultura, túmulo onde se enterram mortos. Caiado, revestido de cal, pó branco. Um túmulo, um pouco diferente do que conhecemos, caiado, revestido de cal. O sepulcro caiado pode ser comparado com algo bonito por fora, com acabamento e beleza, mas por dentro o que tem é morte, fedor, podridão. Os fariseus coavam o mosquito, porque na lei, os insetos eram considerados impuros, mas os camelos também eram. Para não engolir o mosquito acidentalmente, os fariseus coavam todos os líquidos antes de bebê-los. Faziam isso em público, para serem vistos, notados, para mostrar que eram muito santos, que até coavam para não correr o risco de engolir um inseto sem querer, mas cometiam pecados grandes ocultas. Pelas suas peneiras não passavam mosquitos menores animais impuros, mas deixavam passar animais muito maiores impuros. O camelo não precisavam coar em peneiras para todo mundo ver, mas praticavam erros grandes. Mateus capítulo 23 versículo 25, guia cegos. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade.
Mateus capítulo 15 versículos 3,6 e 9, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E, assim, invalidam a palavra de Deus, por causa das suas tradições, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Marcos capítulo 7 versículo 8, vocês negligenciam os mandamentos de Deus, e se apegam às tradições dos homens. Colossenses capítulo 2 versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Assim como os fariseus colocavam seus costumes humanos, tradições humanas, equiparadas à orientação de Deus, acontecia nas igrejas que Paulo fundou, e em muitas igrejas atuais também. Mateus capítulo 15 versículo 14, deixai-os, são cegos condutores de cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Na igreja de Corinto, que tinha 3 anos de existência, não eram mais tão meninos na fé, mas se comportavam como se fossem. A igreja da cidade de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi uma das cidades visitadas pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, onde estabeleceu a igreja. A cidade de Corinto ficava na da Grécia. Naquela época, era decaída moralmente, tinham vários deuses, ídolos, vários templos, como por exemplo o templo de Afrodite, deusa do amor, muitos gentios se converteram. Tinha uma mistura de povos convertidos, judeus, romanos e gregos, livres, escravos, muitas culturas diferentes. Queriam colocar costumes humanos, estavam deixando os ensinamentos de Paulo, que havia pregado o evangelho em Corinto. Eles queriam voltar aos antigos costumes deles, se preocupando com coisas inúteis, querendo eles mesmos dizerem o que é certo ou errado. 1 Coríntios capítulo 14 versículos 34 ao 36, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Sobre as mulheres ficarem caladas era doutrina humana, ou divina? As mulheres deveriam ficar caladas, só ouvirem, não deviam ensinar? Doutrina humana, senão não tinham tantas mulheres usadas por Deus na Bíblia, seria incoerente, contraditório. Miriam, irmã de Arão, e Moisés, era profetisa. Débora, profetisa e juíza, julgava e profetizava em Israel. Profetisa Uda profetizava em Israel, viveu em Jerusalém. Abigail, mulher que dá um conselho ao rei Davi. Ruth, Ester. Livros bíblicos. Profetiza Ana, mencionada no Evangelho de Lucas, Novo Testamento, avançada em idade. Quase 84 anos, quando Jesus foi apresentado no templo, a profetisa estava no templo, viu a promessa da vinda de Jesus se cumprir. Foram as mulheres que souberam primeiro, e deram a notícia da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio a palavra de Deus somente para vós? Paulo escreve o que eles diziam que estava erro, depois repreende, com perguntas. Essa é a correção de Paulo: foram vocês que criaram a Bíblia? A palavra de Deus saiu de vocês? Acaso a palavra de Deus originou-se dentre vocês? São vocês o único povo que a Bíblia quer alcançar. A salvação é só para vocês, é só para os homens? Não conheciam bem a Bíblia, pois tantas mulheres usadas por Deus na Bíblia. Eles falaram da lei e dos costumes romanos, onde a mulher não era respeitada, queriam colocar os seus interesses humanos. Mesmo porque tinha uma mulher que auxiliava Paulo, que era Priscila, juntamente com seu marido Áquila. Eles trabalharam juntos para Cristo, ela era ativa na obra de Deus. Paulo morou na casa deles, junto com eles. Romanos capítulo 16 versículos 3 e 4, saudai a Priscila, e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo tinha a mesma profissão que Áquila, fabricante de tendas. Paulo foi morar com Áquila e Priscila.
Atos capítulo 18 versículos do 1 ao 5. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los, e, percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga, e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Paulo dá tempo integral ao ensino. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Carta endereçadas aos Coríntios, modo de pensar dos membros estava errado. Jesus é Salvador, todos somos discípulos de Jesus e todos discípulos de Jesus são irmãos, membros do corpo da Igreja. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes, sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental, e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto outro declara: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Palavra da cruz, poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei, para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega: eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que, nem o que planta, nem o que rega, são de alguma importância, mas unicamente Deus, que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porque um só é o fundamento, o alicerce, o mestre, Jesus Cristo, todos os seres humanos são irmãos. Mateus capítulo 23 versículos do 5 ao 10, tudo o que fazem, é para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos, e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes, e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, e de serem chamados rabis. Mas vós não sereis chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu, nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. O texto bíblico no livro de Mateus sobre não fazer juramentos, às vezes é usado para afirmar que não se pode pintar o cabelo, porém não é sobre pintar o cabelo, o texto é sobre não fazer juramentos. Mateus capítulo 5 versículos do 33 ao 36, também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo: não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei.
E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vendo maligno. Não devemos fazer juramentos como garantia da integridade nossas palavras, nossos atos, nossa palavra deve bastar, que o nosso sim seja sim, e o nosso não seja não, porque não podemos dar garantias que possamos cumprir. O único que pode garantir, que tem poder é Deus. Não controlamos nada, não podemos dar garantia de nada, não temos poder, somos limitados, que nossa palavra seja o suficiente, se algo que estiver além das nossas capacidades de cumprir, impeçam que cumpramos, de nada valerá nosso juramento. Nem sobre o nosso próprio corpo temos autossuficiência, não temos poder para tornar um fio branco ou preto, assim como não podemos mudar a nossa estatura, ficar maior e menor depois de adulto, fazer um dedo que foi decepado, arrancado, fazer um outro aparecer no lugar. O texto está falando para não jurar, nem pelo céu, por si mesmo, ou seja, pela própria cabeça, pela mãe, pelo pai, etc. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum, não está querendo dizendo, não pintem o cabelo de jeito nenhum. A mulher pode cortar os cabelos doutrina humana ou divina. Na lei dada à nação de Israel através de Moisés, o que tem sobre o assunto? Levítico capítulo 21 versículo 5, não farão tonsura na cabeça, não raparão a extremidade da barba, nem farão cortes no corpo, em sinal de luto. Tonsura significado, ato ou efeito de tonsurar, corte do cabelo, ou da barba, corte arredondado dos cabelos no topo da cabeça, antigo corte do cabelo, que deixava uma coroa rapada no alto da cabeça. Era um costume pagão antigo, em sinal de luto, assim como fazer marcas no corpo com cortes. Isaías capítulo 15 versículo 2, a população da cidade sobe ao templo de Diblom, e a seus altares idólatras, para derramar as lágrimas de suas lamentações, por causa de Nebo, e de Medeba, todo o povo de Moabe pranteia, em sinal de luto todas as cabeças, estão raspadas e toda a barba foi cortada. Jeremias capítulo 48 versículo 37, toda a cabeça foi rapada, e toda a barba cortada, todas as mãos estão repletas de escoriações e incisões, e toda a cintura foi coberta com veste de luto e lamento. Ezequiel capítulo 7 versículo 18, e se cingirão de panos de saco. Deuteronômio capítulo 14 versículo 1, sois filhos do Senhor vosso Deus. Portanto, jamais nos marcareis com cortes no corpo nem rapareis, à frente da cabeça por causa dos mortos. A lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra, e de outras doenças contagiosas da pele. Levítico 14, em seguida, aquele que se purifica, deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos, e pelos e tomar um banho, então estará puro. Voto de Nazireu, hebraico consagrado, separado. Se um homem ou uma mulher fizer um voto de separação para o Senhor como nazireu, durante todo o período de seu voto de separação, não cortará seu cabelo, até que termine o período do voto, então deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Sansão, Samuel, eram nazireus, homens do cabelo comprido. Eles eram nazireus desde o ventre da mãe, ou seja, nazireus por toda a vida. Números capítulo 6 versículo 5, em todos os dias do voto de sua separação, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias nos quais se separou para o Senhor, e ele será santo, e deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Sobre a mulher cortar o cabelo, não tem na lei dada a Israel através de Moisés. O único lugar na Bíblia que faz referência é em uma carta de instrução, correção do apóstolo Paulo, à igreja que ficava em Corinto. No Novo Testamento, alguns dos membros da igreja de Coríntios defendiam que as mulheres não podiam cortar os cabelos e deveriam usar o véu, e Paulo explica que não tem esse costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como o sou de Cristo. Reverência na adoração. Eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo.
Todo homem que ora, ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, e toda mulher que ora, ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo, ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Porque, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram outorgados, como se fosse um manto. Contudo, Sergipe alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus, a ceia deve expressar amor cristão. Contudo, Sergipe alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus, a ceia deve expressar amor cristão. Paulo estava enviando uma carta de instruções, correções. Essas discussões sobre doutrinas estavam saindo do que ele tinha ensinado. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi só o homem, tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 versículos 26 e 27. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. Gênesis capítulo 1 versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus fez a mulher da costela de Adão. O homem e a mulher são criaturas de Deus, pertencem a Deus. Foi Deus que fez, não foi o homem que fez a mulher. Deus fez tanto o homem como a mulher. Deus dá a glória dele para o homem. Deus não dá a glória dele a ninguém. Por que razão a mulher seria a glória do homem? A mulher não é a glória do homem, foi o homem que criou a mulher? A criação de Deus declara a glória de Deus. Isaías capítulo 40 versículo 26. Ergam os olhos para o céu, e vejam, quem criou estas coisas? Salmo 19 verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isaías capítulo 43 versículo 7. Todo, que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Isaías capítulo 42 versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Jesus e com a igreja formam um corpo, Cristo é o cabeça da igreja. Jesus assumiu a nossa culpa, se entregou por nós, sacrificou por nós. Jesus sustenta a igreja. Quem fala o caminho é Jesus, quem dá a direção é Jesus, o cabeça é Jesus, quem governa o corpo, é Jesus que é perfeito. Todo o resto do corpo obedece aos comandos do cabeça da igreja, que é Jesus. O corpo não tem duas cabeças, só uma, que é Jesus. Os membros do corpo devem sujeitar a Jesus, que é perfeito, o resto do corpo é imperfeito, é pecador. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Também todo homem nasce de mulher, precisa da mulher para nascer, depende da mulher para nascer. Eles não quiseram mencionar isso, não conveniente. A mulher que engravida, que pare, dá à luz ao homem, portanto o homem vem da mulher, o homem depende da mulher para nascer, a mulher veio da costela do homem,
um depende do outro, complementares enquanto masculino outro feminino, é necessário a união do homem e da mulher para procriar. Tanto o homem como a mulher foram criados por Deus, dependentes de Deus. As costelas ficam em pares, de duas em duas, uma do lado da outra. Gênesis capítulo 7 versículo 9, entraram aos pares, macho e fêmea, para junto de Noé, na arca, tal como Deus lhe tinha mandado. Gênesis capítulo 7 versículo 13, nesse mesmo dia Noé, e a sua mulher, entraram na barca junto com os seus filhos Sem, Cão e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies. Os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão, e as aves, todos os animais entraram com Noé na barca, de dois em dois. Então Paulo fala: assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, provendo a mulher, mas tanto o homem como a mulher provêm de Deus. A mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Mesmo depois dessa constatação, se alguém ainda quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O homem deve honrar sua mulher. O que é honrar? Conferir honras, prestar honra conjunto de ações e benéficos, que faz com que a esposa seja respeitada, reconhecida, considerada, privilegiada, homenageada, obtenha vantagem, esteja em um lugar de destaque para o homem. Em prioridade para o homem. Marido e mulher são uma só carne. Efésios capítulo 5 versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. O homem é mais forte fisicamente, as mulheres são delicadas, sentimentais, sensíveis, fisicamente mais frágeis, não tratar com grosseiramente, devem ser amadas, cuidadas, protegidas, assim como Jesus cuida da igreja, por analogia, com amor, com zelo. Efésios capítulo 5 versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus veio servir, assumiu a culpa em nosso lugar, sacrificou, se fez maldito em nosso lugar, morreu em nosso lugar, deu sua vida pela nossa. O homem não pode salvar nele ele mesmo, e não pode salvar a sua esposa, tanto o homem quanto a mulher dependem de Jesus para serem salvos. Indivíduo que recebe uma herança, juntamente com outras pessoas é co-herdeiro, na condição, na relação de igualdade, com todos os outros herdeiros. As mulheres são co-herdeiras com os homens, em relação de igualdade. O homem dever tratar a sua esposa com honra, para que as orações do homem não sejam interrompidas, ou seja, para que sejam ouvidas. Paulo diz eles não tinham o costume de usar o véu, nem sobrecortar os cabelos, e que as igrejas de Deus também não tinham o costume. Porque cortar o cabelo tornaria a mulher impura, pecadora, ou deixar o cabelo comprido tornar santa. Mesmo sentido que Jesus quis dizer, como a comida pode tornar alguém impuro, como cortar o cabelo pode tornar uma mulher pecadora, ou sem pecados. Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? O que é natural, a natureza, a essência de todos os seres humanos, é que, se não cortar os cabelos eles crescem, assim como as unhas, tanto dos homens como das mulheres. E os nazireus? Homens de cabelo comprido. Estava na lei dada a Israel através de Moisés. A contaminação espiritual do ser humano não reside na prática de ritos exteriores, mas na degradação interior do coração que se manifesta exteriormente. Colossenses 2:8, 14 e 23, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne.
Quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras. Não manuseie. Não prove. Não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Gálatas capítulo 22 versículo 23, um verdadeiro filho de Deus refletirá um espírito humilde, amor por Deus, e por outros, bem como alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo evangelizava, para que almas fossem conquistadas através do Espírito Santo, para fazer parte da igreja espiritual. É o Espírito Santo que nos convence. Sabemos que Pedro, mesmo depois de convertido, e estar cheio do Espírito Santo, ainda obedecia a alguns costumes da lei, e foi preciso aprender a lição dada na visão dos animais impuros antes de entrar na casa do centurião Cornélio. Glórias a Deus! Aleluias!